Fala pessoal, nessa aula vamos falar sobre as operações entre matrizes. Vamos estar tratando aqui a soma entre duas matrizes, a subtração entre duas matrizes, o produto de uma matriz por um número real qualquer e também o produto entre duas matrizes, tá bom? Vamos lá, acompanha aí comigo. Adição. Primeira operação, a operação da adição. Dadas duas matrizes de mesma dimensão, A, M por N, e B, M por N. Define-se a soma de matriz A mais B como uma nova matriz C, de mesma dimensão M por N, tal que os elementos dessa nova matriz C é igual à soma dos elementos da matriz A pelos elementos da matriz B, para todo I e J, ou seja, a soma de duas matrizes A e B de mesma dimensão é uma nova matriz C de mesma dimensão das matrizes anteriores. Eu tenho uma matriz A e uma matriz B. As duas matrizes têm mesma dimensão. Elas são matrizes aí, ó, que têm 3 linhas e 2 colunas. Se elas têm mesma dimensão, então eu posso realizar a operação de adição. O resultado de A mais B vai ser uma matriz com mesma dimensão, vai ser uma matriz também com 3 linhas e 2 colunas. E os elementos dessa nova matriz é exatamente a soma dos elementos da matriz A pelos elementos da matriz B. Assim, 2 mais 5 eu tenho 7. Menos 2 mais 3, 1. 1 menos 1, 0. 3 menos 2, 1. 0 mais 4, 4. E menos 4 mais 1, menos 3. Realizei aqui a operação da adição entre duas matrizes. É bem simples, ok? Bem fácil. Muito fácil mesmo. Olha só. Propriedades da adição de matrizes. Primeira propriedade é a propriedade comutativa. Eu somar A mais B ou B mais A é a mesma coisa. Tipo, eu estou fazendo 2 mais 5, 7. E 5 mais 2? 7. Então, A mais B é a mesma coisa que B mais A. Segunda propriedade é a propriedade associativa. Se eu tenho a soma de 3 matrizes, no caso A mais B mais C, tanto faz eu resolver primeiro A mais B ou resolver primeiro B mais C. No final, a soma das 3 matrizes vai ser a mesma matriz. Próxima propriedade é a propriedade do elemento neutro. Eu tenho aqui uma matriz nula. Então, se eu tenho uma matriz A, essa matriz, e eu vou somar com uma matriz nula. Olha, se eu vou somar, a matriz nula tem que ter a mesma dimensão da matriz A. No caso, eu teria aqui uma matriz nula de dimensão também 3 por 2. A matriz nula de dimensão 3 por 2 ela vai ter 0, 0, 0, 0, 0, 0. Todos os elementos nulos, ok? Se eu somar, 2 mais 0 dá 2, 3 mais 0 dá 3, menos 2 mais 0 dá menos 2, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1, menos 4 mais 0 dá menos 4. Da própria matriz A. Próxima propriedade é a propriedade do elemento oposto. O elemento oposto é a matriz oposta. Então, se eu tenho a matriz A e eu vou somar com a oposta de A, vamos lá, vocês aprenderam na aula passada como encontrar a matriz oposta. A matriz oposta é aquela em que eu vou mudar os sinais. Então, se o primeiro é 2, vai ficar menos 2. Se é 3, vai ficar menos 3. Menos 2 vai ficar 2. 0 ou menos 0 é a mesma coisa. Se tinha lá 1, aqui vai ficar menos 1. Menos 4 vai ficar 4. Eu estou somando a matriz A com a oposta de A. O que acontece? 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. Menos 2 mais 2, 0. 0 mais 0, 0. 1 menos 1, 0. Menos 4 mais 4, 0. Sempre que eu tenho uma matriz A e somo com a oposta a ela, eu vou ter uma matriz nula. Lembra, todas essas matrizes sempre com mesma dimensão. Tudo bem? No caso da subtração, é bem parecido.
A diferença é que você vai ter que fazer o jogo de sinal. Então, ó, dadas duas matrizes de mesma dimensão, A e B, define-se a diferença de matriz A menos B como uma nova matriz C de mesma dimensão de A e de B, tal que cada elemento dessa nova matriz vai ser o elemento de A menos o elemento de B. Então, se eu tenho aqui aquelas mesmas duas matrizes, e agora eu quero resolver aqui A menos B, eu vou pegar os elementos de A menos os elementos de B. Então, a matriz de mesma dimensão vai ficar 2 menos 5, ok? Faço o jogo de sinal, eu tenho 2 menos 5, vai ficar menos 3. Agora eu tenho menos 2 menos 3, menos 5. 1 menos menos 1. Vou fazer o jogo de sinal, menos com menos, mais. 1 mais 1, 2. 3 menos menos 2. 3 mais 2, 5. 0, menos 4 e menos 4, menos 1, menos 5. Achei aqui a matriz A menos B. Agora eu vou mudar a ordem. Eu quero encontrar quem é a matriz B menos A. Então eu vou olhar para B menos os elementos da matriz A. Agora eu vou fazer o jogo de sinal com a matriz A. É como se eu estivesse pegando B e somando com a matriz oposta de A. Ok? É a mesma coisa. Mas fazendo o jogo de sinal você vai entender melhor. Tenho B menos A. 5 menos 2. 3. Agora eu tenho 3 menos menos 2. 3 mais 2, 5. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2, menos 3, menos 5. 4 menos 0, 4. E 1 menos menos 4 vai ficar 1 mais 4, que dá 5. Repare que sempre que eu mudo a ordem, eu encontro uma matriz oposta à outra. Aqui eu tenho que a matriz B menos A é oposta à matriz A menos B. Tudo bem? Fique claro aí para vocês, não esqueçam que eu só posso realizar a operação de adição e subtração em matrizes que têm as mesmas dimensões e a matriz resultante vai ter a mesma dimensão dessas duas matrizes. Perfeito? Então vamos agora para multiplicação para o produto de um número real qualquer por uma matriz. É possível a multiplicação de um número real por uma matriz. Dado um número real K e uma matriz A, temos que o produto de K pela matriz A é dado por uma nova matriz B, tal que essa nova matriz terá os elementos de A todos multiplicados pelo valor de K. Olha só, eu tenho aqui essa matriz C de ordem 3 e eu quero encontrar agora a matriz 2C. 2 é um número real que vai estar multiplicando essa matriz C. Então, 2 vai multiplicar todos os elementos da matriz. É bem simples. Eu vou pegar esse 2 e multiplicar por todos os elementos da matriz C. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes 5, 10. E 2 vezes menos 4, menos 8. Encontrei aí a matriz 2C. E se eu tiver uma divisão, se eu tiver tipo C dividido por 2? C dividido por 2 é a mesma coisa que meio vezes a matriz C. Então, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou pegar todos os elementos da matriz C e multiplicar por esse valor aqui, ó, por esse valor real, meio. Então, eu tenho meio vezes 2. Meio vezes 2, eu tenho ó, meio vezes 2. Eu vou multiplicar aqui o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. 2 dividido por 2 dá 1. Então, esse primeiro elemento é 1. Meio vezes menos 1, menos meio. Meio vezes 0, 0. Meio vezes menos 2. Da mesma forma, eu tenho menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. Meio vezes 4, vai ficar 4 dividido por 2, 2. Meio vezes 3, 3 meio. Meio vezes menos 3 meio.
Meio vezes 5, 5 meio. Meio vezes menos 4, menos 2. Vai ficar menos 4 dividido por 2, menos 2. Encontrei aqui a matriz meio vezes C, ou C sobre 2. Perfeito? Olha só algumas propriedades de um número qualquer multiplicado por uma matriz. Eu tenho aqui um número qualquer K que multiplica a matriz A mais B. Eu posso realizar primeiro a soma ou eu posso escolher fazer a distributiva. Eu posso escolher encontrar quem é a matriz K vezes A e a matriz K vezes B e depois realizar a soma entre essas duas matrizes. Ok? Se eu tenho agora K vezes A mais T vezes A, onde T é um outro número real qualquer, eu posso somar K por T e depois multiplicar pela matriz. Ou eu posso fazer as multiplicações e depois somar as duas. Olha, é bem simples. É como se eu tivesse 4A mais 3A. Eu posso encontrar 4 vezes A, 3 vezes A e depois somar. Ou eu posso falar logo que isso aqui é a mesma coisa que 7A. Afinal, 4 mais 3 é 7. E aí eu vou fazer 7 vezes a matriz A. Próxima propriedade, eu tenho de novo dois valores, dois números reais quaisquer, o número K e o número T, vezes a matriz A. Tenho K vezes T vezes A. Eu posso escolher resolver o produto de um pela matriz e depois fazer o produto do outro pela matriz resultante. Ou eu posso multiplicar logo esses dois valores para depois multiplicar pela matriz A. É como se eu tivesse assim, eu tenho 3 vezes a matriz 2A. Isso é a mesma coisa que 6 vezes a matriz A. Então, em vez de encontrar essa matriz, para depois encontrar essa, eu posso procurar logo quem é a matriz 6 vezes A. Ok? Continuando, então. E agora nós vamos para um assunto mais chato de operações entre matrizes, que é multiplicar duas matrizes. É mais cansativo, tá bom? Mas é bem simples. Você vai pegar a manha e vai conseguir resolver isso daí. Olha só. Podemos multiplicar duas matrizes se e somente se. Grava isso, ó. O número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Eu só posso multiplicar se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Então, ó, quando multiplicamos a matriz A do tipo M por N, M', N coluna, e N por P, N', P colunas. Olha, a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. Ok? Quando multiplicamos essas duas matrizes, a matriz resultante tem dimensão M por P. Dimensão linha da primeira por coluna da segunda. Olha só o que está acontecendo. Se eu tenho uma matriz A, M por N, vezes uma matriz B, N por P, eu sei que eu posso multiplicar, porque colunas da primeira é igual a linhas da segunda. Se for diferente, não existe multiplicação, ok? Não tem como multiplicar se esses dois valores aí forem diferentes. Agora, o resultado dessa matriz é N por P. É linha da primeira matriz por coluna da segunda matriz. Tudo bem? Então, ó, se eu tenho uma matriz A, 5 por 3, e uma matriz B, 3 por 4, eu posso multiplicar? Posso, porque eu tenho aqui 3 colunas na primeira, 3 linhas na segunda. O resultado dessa matriz vai ser uma matriz 5 por 4, porque a primeira matriz tem 5 linhas e a segunda matriz tem 4 colunas. Perfeito? E se eu tiver aí uma matriz A, 5 por 3 vezes uma matriz B, 2 por 5, eu posso multiplicar? Olha, repare que a linha da primeira é igual à coluna da segunda. Tá, mas isso não muda nada. Eu só posso multiplicar se as colunas da primeira forem igual às linhas da segunda. No caso, é diferente. Então, não existe multiplicação entre essas duas matrizes. Tudo bem? Vamos lá. Entenderam como que funciona para saber se eu posso multiplicar e qual a dimensão da matriz resultante. Então, ó, vamos lá.
Diferente da adição e subtração, o produto entre as matrizes não é intuitivo. A multiplicação da matriz A por uma matriz B é uma matriz AB, cujos elementos são resultado dos produtos das linhas. Ó, é resultado dos produtos das linhas de A, que é a primeira matriz, pelas colunas da segunda matriz, da matriz B. Então, o resultado é linhas de A primeira, pelas colunas de B, a segunda matriz. Então, se eu tenho aqui uma matriz A, 2 por 2, e uma matriz B, 2 por 3, eu sei que eu posso realizar o produto de A vezes B, ok? E colunas da primeira igual a linhas da segunda, e o resultado vai ser uma matriz 2 por 3. Eu sei que eu não posso fazer a multiplicação B vezes A. Dessa maneira, colunas da primeira vai ser diferente das linhas da segunda. Essa multiplicação aqui não existe. Tudo bem? Vamos realizar esse produto, então, da matriz A pela matriz B. A gente sabe que vai ser as linhas de A multiplicada pelas colunas de B. E que a dimensão da matriz resultante vai ser uma matriz aí de dimensão 2 por 3. Ok? Então, ó, essa matriz ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Vamos encontrar cada um? Esse primeiro elemento aqui, ó, ele está na primeira linha e primeira coluna. Então, ele é o resultado da primeira linha de A pela primeira coluna de B. Vamos pegar o primeiro elemento dessa linha e multiplicar pelo primeiro elemento dessa coluna, o segundo elemento dessa linha e multiplicar pelo segundo elemento dessa coluna. Então, ó, menos 1 vezes 2, menos 2, 2 vezes 3, 6. O próximo elemento está na primeira linha, segunda coluna. Então, ele vai ser a primeira linha de A multiplicada pela segunda coluna de B. E eu tenho menos 1 vezes menos 2, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Próximo elemento, primeira linha, terceira coluna. Então, eu tenho a primeira linha de A multiplicada pela terceira coluna de B. Menos 1 vezes 4, menos 4. 2 vezes 1, 2. Próximo elemento, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha de A, primeira coluna de B. Ok? Sempre linhas da primeira matriz, colunas da segunda matriz. Então, ó, 3 vezes 2, 6, menos 4 vezes 3, menos 12. Próximo elemento que está na segunda linha e na segunda coluna, vou pegar a segunda linha de A e multiplicar pela segunda coluna de B. 3 vezes menos 2, menos 6, menos 4 vezes menos 1, 4. O último elemento que está faltando aqui é o elemento da segunda linha e da terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. 3 vezes 4, 12. Menos 4 vezes 1, menos 4. Então, ó, ficou fácil. O resultado da matriz AB ele vai ficar 4, menos 2 mais 6, 0, 2 menos 2, menos 4 mais 2 dá menos 2, 6 menos 12, menos 6. Menos 6 mais 4, menos 2. E 12 menos 4, 8. Essa daqui é a matriz resultante do produto da matriz A pela matriz B. Pode acontecer da matriz A vezes B existir e a matriz B vezes a matriz A também existir. Só que os resultados serão diferentes, tá? Quando esses resultados são iguais, a gente diz que as matrizes comutam entre si. Olha, vou ser mais claro. Estou dizendo que quando se trata de produto entre duas matrizes, a ordem entre os fatores, que são as matrizes, elas importam, tudo bem? Elas alteram o resultado. Diferente de quando eu tenho o produto de dois números reais qualquer. A ordem dos fatores não altera o produto, certo? Mas em matriz, a ordem dos fatores, que são as matrizes, altera o resultado, sim, altera o produto, sim, tudo bem? Se não alterou, é porque essas duas matrizes elas comutam entre si. Para algumas propriedades que eu tenho aí sobre produto entre duas matrizes. Eu tenho a propriedade associativa.
Se eu tenho uma matriz A vezes a matriz B vezes a matriz C, tanto faz eu resolver primeiro A vezes B e depois multiplicar por C, ou fazer primeiro B vezes C e depois fazer a matriz A vezes a matriz resultante. Só não posso mudar a ordem, tá? Porque a ordem entre esses fatores aqui altera sim no produto. Eu tenho também a propriedade distributiva. Eu tenho A vezes a soma entre duas matrizes. Eu posso muito bem realizar essa soma primeiro e depois fazer o produto de A por essa soma, ou eu posso fazer essa distributiva aqui, resolvendo A vezes B mais A vezes C. Vai dar o mesmo resultado. Terceira propriedade, eu tenho a propriedade do elemento neutro. O elemento neutro para multiplicação é a matriz identidade. Qualquer matriz que multiplica uma matriz identidade vai dar ela própria. E olha só, tanto faz a ordem. Tudo bem? A vezes I é igual a I vezes A. Isso acontece com a matriz identidade, tá? E o resultado vai ser sempre a própria matriz. Quarta propriedade, se eu tenho um valor K real que multiplica o produto de duas matrizes, tanto faz a ordem. Eu posso resolver primeiro o produto entre as matrizes e depois multiplicar por K. Ou eu posso fazer o produto desse número por uma matriz e depois multiplicar esse resultado pela matriz B. Ou até mesmo posso pegar esse valor de K, multiplicar pela outra matriz primeiro, para depois fazer A vezes a matriz resultante de K vezes B. Tudo bem? Olha, pode parecer um pouco complicado, mas não é. É questão de prática. Se você começar a resolver alguns exercícios sobre isso, fazendo passo a passo, você vai começar a fazer isso bem rápido. Vai realizar esses produtos aí de maneira bem rápida e fácil. Espero ter colaborado aí com seus estudos. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Vamos lá, bons estudos para vocês. Valeu, tchau, tchau.